Maldita reencarnação. Capítulo 71. O túmulo. 7. Os companheiros tinham sido todos bons amigos. Ou pelo menos era nisso que Eugênia acreditava. Embora eles tenham vindo de origens diferentes, compartilhavam o ódio pelos reis demônios. Amiel era o único sobrevivente de uma vila que foi atacada por monstros que foram enlouquecidos pelos reis demônios. Com a idade aproximada de 10 anos, ele havia perdido seus pais e sua cidade natal para os reis demônios. Moron era filho do chefe guerreiro das tribos Baiar do Norte. As tribos de lá estavam acostumadas a compartilhar uma fronteira com o povo demônio, mas quando o rei demônio de repente invadiu suas terras, muitos membros da tribo foram mortos. Moron era filho do chefe guerreiro, em nome das tribos, jurou matar os reis demônios com suas próprias mãos. Anise era uma candidata a santa que havia sido cuidadosamente nutrida pelos cardeais do Império Sagrado. Os cardeais acreditavam que somente eles, que haviam recebido a orientação de Deus, estavam qualificados para afastar as trevas que caíram sobre o mundo. E sentiram que os santos que criaram eram perfeitos para o papel de atuar como representantes de Deus neste mundo. No momento em que Anise se graduou de candidata para se tornar uma verdadeira santa, o exército do povo demoníaco havia aumentado em número. Ela e o Império Sagrado decidiram seguir a vontade de seu Deus e fornecer sua ajuda. Siena foi salva pelos elfos e aprendeu sua magia enquanto crescia na floresta dos elfos. Apesar de geralmente não aceitarem humanos, os elfos adotaram Siena, que nasceu com um talento natural para a magia, como um deles. À medida que o poder sinistro de Omut continuava a ficar cada vez mais forte, os elfos lentamente começaram a morrer. Siena não suportava ver a extinção deles. Para ela, os elfos eram uma família que a criou desde a infância e lhe ensinou magia. Como representante dos elfos, ela se tornou a mestra de Akasha e deixou a floresta. Quanto ao Vermouth, ele fazia parte de um grupo de escravos sendo transportados para Eulmut. Sua cidade natal era o reino de Ashal, localizado próximo a Eulmut. Como o primeiro país a ser destruído pelo povo demônio e bestas demoníacas, seu território agora pertencia ao reino do Rur, que havia sido fundado por Moron. Na grande invasão, Vermouth perdeu toda a sua família. Os poucos sobreviventes restantes foram capturados pelos monstros e foram enviados em grupos para se tornarem escravos de Eulmut. Durante a jornada, Vermouth roubou uma espada do povo demônio e resgatou todos os escravos. Vermouth conheceu a tribo Baiar de Moron enquanto conduzia os escravos pelos campos de neve. Tudo isso significava que, embora todas as suas razões pudessem ter sido diferentes, seu propósito era o mesmo. Eles haviam perdido algo para o povo demônio e queriam se vingar do que haviam perdido. Eles estavam determinados a matar os reis demônios. Todos os companheiros tinham a força e os talentos necessários para ajudar Vermouth neste objetivo. O primeiro companheiro de Vermouth foi Moron. Ele sabia que não poderiam enfrentar os reis demônios com sua força ainda incompleta, mas acreditava que, em vez de uma multidão de soldados, o que precisavam para enfrentar com confiança os reis demônios era um grupo de guerreiros de elite. Para isso, andavam à procura de companheiros. O terceiro companheiro que encontraram foi Anise. O Império Sagrado prestava muita atenção em Vermouth, que conseguiu resgatar tantos dos escravos que estavam sendo transportados para Eulmut. E graças à sua incrível força e potencial, o Império Sagrado estava pensando em apoiá-lo com todas as suas forças. No entanto, ainda precisavam de verificação adicional. A fim de testar se Vermouth tinha a personalidade certa, o Império o trouxe na frente da espada sagrada que havia sido concedida a eles pelo Deus da Luz há muito tempo. Vermouth puxou a espada sagrada sem nenhuma dificuldade. Como tal, o Império deu sua bênção à jornada de Vermouth e ordenou que Anise se tornasse o apoio dele. A quarta companheira foi Siena. Ela já era famosa antes mesmo de se tornar companheira de Vermouth. Em um mundo cheio de caos e desespero, era uma época em que todos procuravam heróis para salvá-los.
Uma jovem maga apareceu de repente nos campos de batalha onde monstros e bestas demoníacas corriam soltos e ela lançava monstruosas magias onde quer que fosse. Vários países tentaram recrutar Siena, mas ela se recusou a se juntar a qualquer força e, em vez disso, vagou pelo mundo sozinha, caçando bestas demoníacas. Mas mesmo essa pessoa não hesitou em se tornar companheira de Vermouth. Essa era a existência especial dele. Eu fui o último, lembrou Eugene. Embora não fosse tanto quanto Siena, Amiel também era bastante famoso. Se pode ser dito que Siena recebeu atenção em nível nacional, Amiel tornou-se bastante famoso nos círculos mercenários e no campo de batalha. Um jovem mercenário que poderia manejar habilmente todos os tipos de armas e voltar vivo até mesmo dos campos de batalha mais difíceis. Sem fazer parte de uma tropa mercenária, sem levar nenhum homem consigo, Amiel era conhecido como o fantasma do campo de batalha que saía em busca de campos de batalha cheios de bestas demoníacas em vez do lugar que dava um maior salário. Naquela época, esse era o tipo de vida que Amiel estava vivendo. Ele podia se lembrar claramente de seu primeiro encontro. Naquela época, a tecnologia de teletransporte não era tão desenvolvida quanto agora, então, se você quisesse atravessar o mar, precisava pegar um barco. Depois que a guerra no norte de Turas terminou, Amiel estava hospedado em um porto enquanto esperava o transporte para Elmut, a casa dos reis demônios e do povo demônio. Foi nessa espera que o grupo de Vermouth veio procurá-lo. Amiel também pegou todos os tipos de rumores enquanto trabalhava como mercenário e, por causa disso, também estava familiarizado com Vermouth. Dizia-se que, nos últimos anos, um herói havia se destacado do outro lado do mar. Amiel certamente estava interessado nele, mas ser convidado a se tornar seu companheiro. Não importa o que você me ofereça, não vou dar ouvidos às ordens de algum maldito que é mais merda do que eu, então pode provar que é mais forte do que eu. Caramba! Eugene se contorceu ao se lembrar dessa cena de sua vida passada. Que maluco desgraçado! Até onde ele conseguia se lembrar, tinha pouco mais de 20 anos naquela época. Mas realmente disse algo assim quando já era tão velho? Eugene definitivamente não queria ter que admitir que era a verdade. Esse cara é o tipo de mercenário maldito que você encontra em qualquer lugar. Então, por que exatamente precisamos levar ele em particular conosco? Siena o irritou desde o primeiro encontro. Pode ser impossível esperar qualquer classe de uma pessoa assim, mas ainda deve haver limites para o quão não refinado alguém pode ser. Sir Vermouth, existem inúmeros guerreiros que são melhores do que este mercenário cão selvagem. Dizem que o filho único do comandante dos Cavaleiros do Império Kiel tem excelente aparência e personalidade, assim como habilidades, então que tal dar uma olhada em Kiel? Anísio chamou abertamente de filho da puta. Ela poderia ter dito isso como cão selvagem, mas, no mínimo, era um fato que ela definitivamente havia insinuado que ele era parecido com um cachorro. Ouvi dizer que os guerreiros do reino flutuante no mar são homens verdadeiramente corajosos. Eu gostaria de competir com eles. Mesmo naquela época, Moron era um idiota. Não. Vermouth sempre foi estranho. Ao dar um leve sorriso à provocação de Amiel, ele ignorou as opiniões dos outros três. Tem que ser você. Para falar a verdade, naquela época, Amiel não era tão bom assim. Embora tivesse feito um nome para si mesmo no campo mercenário, mercenários ainda eram apenas mercenários, afinal. Nesse ponto, a sensação de presença de Amiel era incomparavelmente menor do que a de seus companheiros. No entanto, Vermouth ainda havia dito essas palavras. Ele ainda não sabia o que diabos Vermouth tinha visto em Amiel que o fez se sentir assim e dizer esse tipo de coisa. De qualquer forma, Vermouth desembainhou sua espada e respondeu ao desafio de Amiel lutando com ele. Quando pegou uma espada e começou a fazer trabalho mercenário, Amiel acreditava que era um gênio. Afinal, era isso que todos os mercenários ao seu redor lhe contaram. Nunca vi uma criança tão boa com uma lâmina quanto você. Você já pode sentir sua mana. Espada de luz? Isso é um absurdo.
Amel estava acostumado a surpreender os que o cercavam e estava acostumado a ser chamado de gênio. No entanto, não se deixou levar pela arrogância. Cada dia era gasto em trabalho duro e treinamento. Por causa disso, seu único orgulho estava nas habilidades que havia desenvolvido. Mas Amel ainda perdeu. Ele não apenas perdeu, como foi completamente dominado. Não era como no conto de fadas, onde não conseguiu nem encostar nas roupas de Vermouth, mas as roupas dele foram de fato a única coisa que Amel conseguiu cortar. Ele não começou a chorar porque seu rosto também foi jogado no chão. Foi a primeira vez que ele experimentou uma derrota tão esmagadora. Parece que sou mais forte que você. Cale-se, porra, mais uma vez. Vamos lutar novamente. Ainda não perdi. Assim como Amel pediu, Vermouth lutou com ele mais uma vez. Na verdade, eles lutaram mais 3 vezes, e Amel acabou com mais 3 derrotas. Em seu primeiro duelo, ele conseguiu cortar a borda das roupas de Vermouth, mas nos 3 duelos seguintes, Amel nem conseguiu tocar sua bainha. Admito que sou muito mais fraco que você, mas por que me quer como seu companheiro? Porque preciso de você. É por isso que estou perguntando, por que precisa de mim? Afinal, você é mais forte que eu. Se eu ganhasse, você se tornaria meu companheiro, não foi isso que prometeu? Só estou perguntando porque não entendo. Se você pedir a eles para se tornarem seus companheiros, há mais do que alguns desgraçados que aceitariam alegremente a oferta sem qualquer hesitação. Você é o último membro do nosso grupo. Mesmo que Amel estivesse caído no chão, coberto de terra, Vermouth ainda estendeu a mão para ele. Vamos lá juntos, Amel. Amel não, Eugênio estava muito familiarizado com seus companheiros. Como companheiros, eles sabiam tudo um do outro. Era por isso que Eugênio não queria admitir suas suspeitas, que Vermouth estava planejando algo obscuro enquanto fingia sua própria morte. Que ele havia travado uma batalha contra Siena neste local. O que você está fazendo, Vermouth? Se ele ainda estava tão ativo, não deveria ter ido e lutado contra os reis demônios? Porque arrastaria um cadáver de seu caixão, extrairia sua alma e então o que poderia tê-lo feito ir tão longe a ponto de apertar a mão de um rei demônio? Você não poderia pelo menos ter colocado meu corpo de volta em seu caixão. Seu filho da puta, Eugênio pensou consigo mesmo enquanto seus ombros caíam. Ou pelo menos deveria ter devidamente deixado uma explicação. Também deve ter sido Vermouth quem deixou o colar de Amel no cofre do tesouro do clã Lyonheart. Sendo ele, teria conseguido colocar o colar no cofre do tesouro sem problemas. Eugênio finalmente encontrou a resposta para esse mistério. Mas então, a Siena, Eugênio franziu a testa. A única complicação era, como Siena sabia enviar um espectro para encontrá-lo. Poderia ter feito sentido se Siena tivesse sido a responsável por organizar sua reencarnação e o colar, mas se Vermouth foi quem organizou tudo isso, Eugênio percebeu algo. Não. Estou sendo muito precipitado em supor que Vermouth criou esse plano sozinho. Algum dia, eu vou encontrá-lo novamente no mundo que tanto deseja. Ele pensou que isso significava que Siena estava planejando encontrá-lo novamente no céu. Mas quando levou em conta o fato de que havia reencarnado, a linha de pensamento ficou diferente. Vermouth traiu Siena. Ele não podia ter certeza de nada ainda. Eugênio esfregou as folhas da árvore do mundo que havia tirado de seu manto. Ele ainda precisava encontrar Siena. Milord, você poderia estar precisando de uma pausa para ir ao banheiro. Lamont fez a pergunta com cuidado. Ele estava preocupado com Eugênio, que estava carregando nas costas. Desde momentos antes, Eugênio estava constantemente se contorcendo e fazendo barulhos estranhos de gemidos. Não há banheiros no deserto. Lamont informou. Se estiver com um pouco de pressa, vou cavar uma fossa para você, para que possa urinar. Cale a boca e continue andando. Sibilou Eugênio com os dentes cerrados enquanto chutava Lamont na coxa. Eles já haviam saído da cova subterrânea e escapado do labirinto.
Tendo lutado tão seriamente, apesar de já ter ossos quebrados, Eugênio havia se sobrecarregado seriamente. Como consequência, ele agora estava sendo carregado nas costas de Lamã. Em vez de insistir em andar com os próprios pés, era melhor que Eugênio se concentrasse na recuperação enquanto Lamã lhe dava uma carona nas costas. Sinto falta de ter uns elixires. Eugênio rangeu os dentes em frustração. Mesmo naquela época, 300 anos atrás, os elixires eram tesouros raros, mas como o herói e seu grupo, todos andavam por aí carregando alguns desses preciosos itens. Embora ele tivesse embalado muitas poções, feridas tão sérias não podiam ser curadas imediatamente mesmo com elas. Já que a magia de cura é magia divina, eu ainda não aprendi nada. Isso é péssimo. Eu tenho que aprender magia divina também. Como esse campo de magia depende de quanta fé você tem, acho que não conseguirei progredir muito com isso. Mesmo que Siena não tivesse aprendido nenhuma magia divina, ela ainda era capaz de usar feitiços de cura de alto nível. No entanto, eles faziam parte de um tipo único de magia de cura que pertencia à herança dos elfos, então o Siena não transmitiu esse conhecimento para as gerações futuras. Lamã o encorajou. Milord, por favor, espere um pouco mais. Devemos ser capazes de chegar em Cagitan dentro de alguns dias. Quando chegarmos, se conseguirmos encontrar um médico ou um curandeiro, então, meus ferimentos não são tão graves. Argumentou Eugênio. Lamã o advertiu. Se os deixarmos assim, seus ossos podem se ajustar incorretamente. Lamã, cuja vida foi salva várias vezes por Eugênio, estava genuinamente preocupado com ele. Eu cuido de tudo isso sozinho, mas o que você pretende fazer? Eugênio perguntou. Lamã grunhiu confuso. Eugênio esclareceu. Estou falando do seu chefe, o Emir de Cagitan. Você está preocupado comigo? Lamã perguntou agradecido. Não. Mas se de repente você ficar com os olhos loucos e cortar a cabeça de seu mestre, isso provavelmente será uma grande dor de cabeça para mim. Então, se vai fazer isso, faça depois que eu já tiver saído. Eugênio respondeu como uma bufada. O Emir de Cagitan não sabia nada sobre o túmulo ou sobre Amélia Mervyn. No entanto, ele cooperou com o pedido dos xamãs de areia, restringindo quem tinha permissão para entrar no deserto de Kazane. Isso, Lamã hesitou, incapaz de responder imediatamente. Seu mestre sabia que as tempestades de areia no deserto de Kazane eram feitas artificialmente. No entanto, as ordens para que o Emir cooperasse com este plano deveriam ter sido passadas a ele há muito tempo. Naama estava lentamente arrancando faixas do território de Turas por meio desse projeto de desertificação, mas para desviar as suspeitas, a aldeia de Lamã havia sido escolhida como uma vítima digna de uma repentina tempestade de areia. Os pioneiros foram sacrificados para a glória de Naama. No entanto, Lamã não podia aceitar tal coisa. Qualquer um em seu lugar sentiria o mesmo. Uma tempestade de areia veio do nada e devorou seus amigos e familiares. Se os sobreviventes fossem informados de que essas mortes eram um sacrifício inevitável pela glória do país, quem entre eles apenas acenaria e aceitaria esse fato? Não quero culpar meu mestre, murmurou Lamã enquanto balançava a cabeça. Este deserto foi criado há mais de 100 anos, e as tempestades de areia continuaram a aparecer desde então. O Emir que precedeu meu mestre também deveria ter tolerado essas ordens por causa de Naama. Então o que você vai fazer? Eugênio cutucou. Lamã chegou à sua decisão. Eu vou parar de servir como seu guarda pessoal. Embora não queira culpar meu mestre por isso, também não quero mais dar minha vida por ele. Não importa para mim se você desistiu ou não, mas tem alguma outra habilidade com a qual ganhar a vida. Eugênio o lembrou. Eu gostaria de segui-lo, milord. Lamã admitiu enquanto virava a cabeça para olhar para Eugênio. Eugênio imediatamente empurrou a bochecha de Lamã para frente como uma expressão de nojo em seu rosto. Não vire a cabeça para este lado, ordenou ele. Sua barba cheira a cachorro molhado.
Laman ficou chocado com esse insulto repentino. Além disso, por que quer me seguir? Eu nem sou um cidadão de Naama. Estou disposto a segui-lo aonde quer que vá, milord. Então, primeiro, raspe essa barba. O quê? Não preciso que você me siga em qualquer lugar, porque ainda tenho um lugar que preciso ver em Naama. Então vou precisar de um guia local. Laman, você já esteve em Ogani. Ogani, você diz, está falando sobre a Terra Santa da Luz? Eu visitei lá anos atrás. Ogani agora era chamada de Terra Santa, pois era um lugar onde a Santa Anise tinha ido em sua peregrinação. Não se sabia se era o destino final de sua peregrinação, mas Ogani foi onde Anise foi vista pela última vez 200 anos atrás. A cidade de Ogani ficava bem ao lado de Kajipan. Talvez ela realmente tenha vindo aqui para prestar homenagem no meu túmulo, Eugene suspeitou. Anise teria deixado alguma pista em Ogani. Em algum lugar naquele deserto aberto. O emir de Kajitan, Tairi Ael Madani, estreitou os olhos e silenciosamente olhou para a frente dele. Eugene estava sentado em frente a ele, e atrás de Eugene estava Laman. Nessa situação, Tairi deveria aceitar que o que seus olhos e ouvidos lhe diziam era verdade. Ou deveria estar preocupado que alguém pudesse estar escondendo outras intenções em seus corações. Você deve estar ciente de como suas ações foram irracionais, certo? Tairi perguntou incisivamente, desabafando um pouco da pressão que estava sofrendo. Meus subordinados me contaram cada palavra que você disse a eles. Como o tenente e os outros subordinados de Laman haviam sido tão terrivelmente espancados por Eugene, a fim de explicar suas condições, eles não tiveram escolha a não ser relatar honestamente a Tairi. Foi Laman quem se identificou como um ladrão para continuar secretamente cumprindo as ordens de Tairi, e o tenente tinha uma língua bastante loquaz. Ele se voltou contra seu capitão, culpando Laman por não cumprir adequadamente as ordens de seu mestre. Tairi dirigiu-se a Eugene. Eugene Lyonheart, você realmente acredita que enviei meus homens atrás de você para roubá-lo? Não importa qual tenha sido as intenções do respeitado emir, não é verdade que sofri danos por causa delas? Eugene perguntou inocentemente. Eugene sabia toda a verdade, o que significava que Tairi havia se tornado um oponente muito mais fácil de enfrentar. Eles foram encarregados apenas de protegê-lo. Tairi alegou. Eugene descartou sua desculpa. Por que precisam mentir sobre serem ladrões para me proteger? Porque você é um membro do clã Lyonheart do Império e eu sou o emir de Naama. Tairi insistiu com as sobrancelhas franzidas. Não tenho certeza se você está ciente disso, mas o relacionamento de Naama e Kieu não é muito amigável. O imperador de Kieu desconfia do poder de Naama, e o sultão também está reprimindo sua raiva pelas calúnias do Império Kieu. Mas que ligação isso tem com as mentiras do respeitado emir? Eugene perguntou. E o que te faz pensar que não há conexão? Tenho certeza de que você está ciente de que Kazane é propenso a tempestades de areia repentinas. Tairi estava cauteloso com o que Eugene poderia estar escondendo dentro de sua cabeça. Tairi sabia que os xamãs de areia do deserto de Kazane estavam criando intencionalmente tempestades de areia como um ato de invasão. Claro, os outros países também podem ter suas suspeitas de que as tempestades de areia estavam sendo usadas como meio de invasão, mas não houve nenhuma mensagem, Tairi lembrou com preocupação. O lugar onde os xamãs de areia mantinham a cabeça baixa enquanto trabalhavam era na outra borda do deserto. A partir daí, criavam periodicamente tempestades de areia e gradualmente ampliavam o alcance do deserto. A menos que Eugene Lyonheart possuísse um par de asas, teria sido impossível para ele alcançar a outra extremidade do deserto dentro desses poucos dias. Se eu fosse visto protegendo você abertamente, poderia ser entendido como Naama curvando a cabeça para o Império Kieu. Tairi continuou explicando. Além disso, ainda estou tentando descobrir suas intenções. Porque você estava indo para o deserto de Kazane, onde ninguém realmente vive. Eugene se recusou a responder.
Não estou sentado aqui porque queria ser interrogado. É aí que está. Não era possível para mim interrogá-lo, então mandei meus homens seguirem você, apenas no caso de precisarem protegê-lo de quaisquer circunstâncias imprevistas. Se Laman Chulyov, que está atrás de você, tivesse apenas seguido suas ordens corretamente, então você e eu nunca teríamos sido colocados em uma posição tão desconfortável. Tairi olhou para Laman. Ele continuou. Entendo por que se sentiria descontente com isso, mas temo que não tive voz neste assunto. Além disso, não é como se eles realmente tivessem roubado alguma coisa de você, não? Pelo que meus homens me disseram, estavam apenas seguindo atrás de você a uma distância razoável. Em primeiro lugar, você foi quem os atacou enquanto eles estavam fazendo exatamente isso. Eugênie sorriu com essas palavras e tomou um gole de chá. Esse velho Emir não havia feito nenhuma menção aos assassinos ou aos xamãs de areia. Ele provavelmente não sabia que Eugênie havia sido emboscado pelos assassinos e depois se livrado de todos os xamãs escondidos no subsolo. Sua ignorância não podia ser evitada. O labirinto em que Eugênie caiu era uma masmorra sob o comando de Amélia Mervyn. Até o sultão provavelmente não sabia que o túmulo de Amel havia sido encontrado lá embaixo. Os únicos que sabiam sobre esta masmorra eram os xamãs que estavam lá. Os falecidos xamãs eram completamente obedientes a Amélia Mervyn, porque a temiam. A razão pela qual Tairi El Madani tentou manter Eugênie fora do deserto foi por causa das tempestades de areia, não por causa de Amélia Mervyn. Então não há necessidade de se preocupar inutilmente com isso, lembrou Eugênie a si mesmo. Se não fosse esse o caso, Eugênie também teria ficado em uma posição difícil. Ele pretendia concluir com clareza todos os seus negócios neste país antes de partir. Eugênie partiu para a ofensiva. Não importa o que o respeitado Emir diga, isso não muda o fato de que colocou minha vida em perigo, não é? Tairi transferiu a culpa. Devem ser meus subordinados incompetentes que falharam em compreender minhas ordens corretamente. Deve ter havido um mal-entendido em algum lugar. Eugênie atacou. Mas estou me perguntando como explicar tal mal-entendido para minha família. Tairi hesitou. Não tenho certeza do que você quer dizer com essas palavras. Se for esse o caso, parece que falhei em persuadi-lo. Nessas circunstâncias, temo que o Emir tenha muitos problemas. E isso não é algo que eu digo levianamente. Eugênie brincava com a luxuosa xícara de chá, com as mãos enfaixadas, enquanto continuava falando. Pelo que foi dito até agora, parece que também devo assumir a responsabilidade por minhas palavras descuidadas. Infelizmente, como ainda sou muito jovem para assumir a responsabilidade por essas minhas palavras, não tenho escolha a não ser tomar emprestado o poder de minha família. Lord Eugênie. Tairi chamou. Eugênie balançou a cabeça. Eu também não quero fazer isso, pois pode levar a um problema entre nossos dois países. Também não quero causar problemas para minha família. Mas Emir, esqueça de mim, você será capaz de lidar com essas consequências. Tairi soltou um longo suspiro e esfregou a barba. Eugênie sorriu para o velho Emir na frente dele. Jovem Lorde, o que é que você quer? 500 milhões de saus. Disse Eugênie enquanto tomava outro gole de chá. Eu consideraria isso uma barganha se fosse você. Nosso relacionamento se tornou tão desconfortável devido a um mal-entendido que não foi resolvido adequadamente, e se uma quantidade tão escassa suavizar isso, Tairi riu secamente. Bem, isso pode não ter sido o que o Emir pretendia, mas vamos apenas tratar isso como um encontro inexplicável entre nós dois. Propôs Eugênie. Vou me certificar de ficar de boca fechada, então tudo o que precisa fazer é abrir sua carteira, respeitado Emir. Ouvi dizer que você agora tem 19 anos, mas é realmente ousado. Tairi disse com os dentes cerrados. Muitas vezes ouvi esse tipo de palavras daqui e dali. Mas se eu realmente fosse do tipo que corre como um cãozinho com o rabo em chamas, você ainda não estaria em apuros, respeitado Emir. Não posso deixar de me sentir relutante.
Acabei de enviar meus subordinados atrás de você para protegê-lo. Então por que agora tenho que pagar uma multa como se tivesse cometido um crime? Sinto que existem muitas outras maneiras de resolver esse problema. Outras maneiras. Pode ser porque eu sou jovem, mas as palavras que acabou de dizer me enchem de medo, respeitado Emir. Você poderia realmente estar pensando em me matar aqui. Ou talvez esteja planejando enviar assassinos atrás de mim. De qualquer forma, isso provavelmente iria contra os desejos do sultão. O custo de assumir a responsabilidade por uma decisão tão extrema certamente aumentará centenas de vezes mais do que apenas 500 milhões de saus. Tairi ficou em silêncio por alguns momentos. 500 milhões, não é? Como Eugênie havia dito, não era uma quantidade excessiva. No entanto, assim como Tairi admitiu, ele não pôde deixar de sentir relutância. Estava realmente sendo acusado de roubo? Que tipo de afirmação absurda era essa? Devo aceitar o custo de 500 milhões de saus para encerrar todo esse caso. E se Eugênie tivesse encontrado xamãs de areia no deserto? Não deveria haver nenhuma possibilidade disso. Tairi teria que enviar alguém para ter certeza, mas teria sido impossível para um garoto de 19 anos como aquele voltar vivo se tivesse encontrado os xamãs e assassinos no deserto. Mesmo que Eugênie tivesse tido a sorte de sobreviver a tal encontro e retornar, Tairi não podia imaginar como Eugênie seria capaz de passar por tal encontro e depois vir calmamente aqui para falar sobre mal-entendidos e solicitar um suborno de 500 milhões de saus. Se é necessário, então pagarei. Tairi aqueceu, assentindo lentamente. Se você puder garantir que isso aplacará completamente sua raiva. Não sou tão mal criado a ponto de fazer birra depois de receber o pagamento integral. Assegurou-lhe Eugênie. Disseram-me que o clã Lyonheart é uma das famílias mais ricas do continente. Será que você não está recebendo nenhum dos benefícios dessa riqueza? Foi sutil? Não, estava longe de ser sutil. Foi um sarcasmo descarado. Minha família pode ter muito dinheiro, mas não é como se tudo isso fosse meu dinheiro, certo? Eugênie apontou. Ah! Tairi bufou e estalou os dedos. O servo que estava esperando no fundo da sala inclinou a cabeça profundamente e saiu da sala. Agora que nosso mal-entendido foi esclarecido, permita-me fazer uma pergunta. Estou extremamente curioso. Por que diabos você foi para o deserto de Kazane? Perguntou Tairi. Queria ver o vasto deserto para sentir a magnificência da natureza e aumentar minha coragem. Explicou Eugênie. O silêncio de Tairi parecia cético. E também porque era o deserto mais próximo. Se você quiser apreciar algo assim, posso apresentá-lo pessoalmente aos vastos desertos de Naama. Não, está tudo bem. Eu já senti o suficiente disso. Você viu algo interessante em Kazane? Tairi perguntou casualmente. Claro, eu vi o deserto. Respondeu Eugênie com um sorriso. Eugênie podia ver claramente que Tairi queria perguntar se ele havia descoberto algo suspeito. No entanto, Tairi foi incapaz de fazer isso abertamente, então tudo que podia fazer era suprimir seu desejo e perguntar a Eugênie sobre isso de maneira indireta. Bem, não há mais nada lá, disse Eugênie para si mesmo. Do túmulo de Amel, da estátua, do caixão e de alguns pilares, tudo que não queria deixar enterrado havia sido enfiado em seu manto. Então o labirinto que ligava ao túmulo foi destruído pelas próprias mãos de Eugênie. O máximo que eles poderão encontrar são alguns cadáveres. Quem controlava aquela masmorra era Amélia Mervin, não o sultão. Nem o sultão nem os outros xamãs de areia sabiam nada sobre o túmulo. Enquanto Amélia Mervin não disser nada, ninguém saberia o que Eugênie havia experienciado lá. Eugênie se lembrou de algo. Ah, mais uma coisa. Levarei Laman Chulhov comigo quando for. Por qual razão? Tairi perguntou hesitante. Já que você me ameaçou, então precisa pagar o preço por isso. Mas obviamente não posso fazer um emir pagar o preço. Explicou Eugênie, tentando parecer razoável. Ah!
Tairi soltou outra risada seca e olhou para Laman. Por alguns momentos, Laman manteve alguma esperança de que seu mestre pudesse defendê-lo. Tairi ofereceu: se você realmente deseja um preço justo, então posso providenciar a execução de Laman na sua frente, jovem lorde. Eugênio descartou a oferta. Ei, não sou implacável o suficiente para querer que a garganta de alguém seja cortada por algo assim. Tairi ergueu uma sobrancelha. Vou levá-lo para casa comigo e ordenar que limpe a merda dos estábulos, declarou Eugênio. Por alguns momentos, Tairi pareceu considerar o valor de Laman. Laman era o capitão do 2º Esquadrão da Guarda Pessoal do Ymir. Ele era definitivamente um guerreiro renomado, mas não valia a pena mantê-lo se não pudesse mais confiar nele para cumprir adequadamente suas ordens. Havia muitos guerreiros que eram melhores que Laman no 1º Esquadrão, que servia como o braço direito do Ymir. Ele também é alguém que não pode saber sobre os xamãs de areia, Tairi considerou. Ele seria executado de qualquer maneira, então por que não entregá-lo a Eugênio? Então vamos organizar como o jovem lorde deseja. Tairi concordou, mesmo quando os cantos de sua boca se torceram em uma carranca. Não muito tempo depois, o servo voltou trazendo uma grande caixa. Quando Tairi abriu a caixa, as belas joias guardadas dentro brilharam intensamente à luz. Vou selecionar as joias, então, por favor, perdoa a demora. Tairi se desculpou. Eugênio estava esperando que lhe dessem um monte de dinheiro, mas parecia que iriam pagá-lo em joias. Ao olhar para todas as joias brilhantes, Eugênio de repente teve um pensamento. Mesmo com 500 milhões de saus, só posso comprar uma bola de um gigante. Ele sentiu que deveria ter aumentado um pouco o preço. Embora o dinheiro não fosse curto, Eugênio de repente sentiu que seria uma pena se não o fizesse. Em vez de 500 milhões de saus, vamos arredondar para 1 bilhão. Anunciou Eugênio de repente. O que você acabou de dizer? Tairi perguntou incrédulo. Eugênio explicou. É que as joias do Ymir são tão bonitas que não posso deixar de ser ganancioso. Depois de olhar para Eugênio com olhos incrédulos, Tairi franziu a testa e então assentiu. Apenas pegue a caixa inteira. Ele cedeu generosamente. Muito obrigado. Aceitou Eugênio sem falsa modéstia.